Depois de uma curta pausa, regressamos com as notícias. E se você estivesse no meio de duas situações e visse a sua namorada ficar grávida inesperadamente, qual seria a sua decisão? Assumir ou fugir? Veja a reportagem sobre a fuga paternidade, que, segundo especialistas, é uma das causas que tem contribuído bastante para o aumento de meninos de ruas. Muitos optam por assumir apenas os filhos. A fuga paternidade é um dos casos que, segundo especialistas, tem contribuído bastante para o aumento de crianças a viver em centros de acolhimento ou até mesmo nas ruas. Segundo este senhor, por exemplo, viu a sua filha em uma situação do género. Ou seja, o jovem engravidou a sua filha e fugiu. Não é boa coisa. Quem quer assumir as duas. Assume a mãe, assume os filhos. Se quando você for filhar, não lhe gostaste, hoje você está querendo negar a filha da outra, não dá. Não gosta que fazem na tua, mas também não fazem na irmã dos outros. Normalmente, no meu caso, já me aconteceu uma vez com a minha filha mesmo. Normalmente, tem cumprido com as orientações do pai e a mãe. Sim, a minha primeira filha já sofreu uma fuga de maternidade. Foi como foi, já por um ano meu e um ano dela. Eu dirigi para ela, não usando sempre sexo sem camisinha. Ele quase não obedeceu à lei do pai. Foi fazendo aquilo que ele deve fazer. Depois de uma semana, deu um relatório, porque não, o pai está concebida. Não, o pai e a mãe fizeram coisa que não se deve na minha mulher, eu preciso da minha mulher. E eu fui investigando sempre, afinal de contas o jovem não queria da esposa, da menina. Já para este jovem de 27 anos de idade, a situação foi completamente diferente. Apesar das dificuldades, Ezequiel Cutala conta-nos que decidiu manter a posição e assumir as consequências. São aqueles jovens senhores que quando engravidam e logo se metem em fuga. Não fugi, vivo com ela assim, também há 6 anos. Quando sabes que não, eu engravidei, deves tomar a sua responsabilidade. Não é fácil, é mesmo difícil, mas dá para gerir, dá para aguentar. Não podemos fugir. Não é bem correto assim. Quando você engravida, deves assumir até a mãe e a sua criança, porque nós também temos irmãs. Se formos no nosso lado, não iríamos gostando de fazer isso das irmãs dos outros. Então a mensagem que eu tenho a deixar aqui, povo em geral, né, em Angola toda, é que não devemos fugir. No meio de toda esta situação, quem sofre são os filhos, conforme explica o psicólogo Francisco Pascoal. É um caso preocupante e é um caso frustrante também ao mesmo tempo. Preocupante para algumas mães e frustrante para os meninos que estão na rua. O sentimento de desprezo em essas situações não falta, né? Como também a baixa autoestima dos meninos ou das pessoas que estão na rua não falta. Como também a dificuldade em estabelecer novos vínculos com as pessoas do seu meio, de estabelecer confiança com as pessoas do seu meio. Estas são consequências que podemos encontrar em pessoas que estão na rua, né? No caso da fuga paternidade. Mas será que a fuga paternidade é o principal fator para o aumento de crianças a viver nas ruas? De facto, tem preocupado bastante a nossa sociedade, mas é importante convocar aqui um elemento, que é a família. A família é a célula base da sociedade. Claro que a fuga paternidade acontece na sociedade, mas temos que dissociar, não podemos pensar taxativamente que o número de meninos que temos na rua está totalmente ligado ou ligada à fuga paternidade. Muitas dessas crianças que aí estão têm a ver com com a desestruturação familiar. A família vive muitos conflitos, a família não está estruturada, logo faz com que essa criança vá para a rua. A violência doméstica
muitas vezes também faz com que muitas crianças vão parar na rua. Porque muitas vezes há problemas básicos que a família tem por conta da ausência do pai, as pessoas não prestam atenção. Porque às vezes o filho ou essas crianças têm problema até de saudar, têm problemas de higienização. Então isso passa por onde? Passa pelo pai ou mesmo pela mãe. Então, olhando pela fuga à paternidade, não vamos só trazer em atenção aqui a figura do pai, também vamos olhar para a figura da mãe, que são elementos muito importantes para o crescimento de uma criança, e essa criança é o futuro do amanhã, e com o futuro da manhã a sociedade desenvolve. Dados indicam que desde janeiro deste ano, o Instituto Nacional da Criança registrou cerca de 7.000 casos de fuga à paternidade e mais de 7.000 crianças em situação de rua desde 2019.